As funções, que são uma das funções da linguagem do Arduino, que faz com que ela tenha esse sucesso grande da facilidade de uso, que são essas funções prontas, né? Nós temos, eu vou passar de forma um pouco mais rápida aqui, mas todas essas funções vocês podem ver deixa eu colocar aqui para vocês, como a gente já viu, na referência, a gente tem do lado direito aqui, ó, funções. E todas as funções existentes dentro do Arduino estão aqui. Clicando em cima dela, então eu vou usar aqui a função, são funções digitais de entrada e saída, I/O quer dizer entrada e saída, o pin mode. Né? Esse pin mode, ele faz o seguinte, ele define o que é o pino, se é um pino de entrada, se é um pino de saída. Então, se eu mandar traduzir aqui, ó, ele vai me explicar tudo certinho o que é o pin mode. Configura o pino especificado, se comporta tanto como uma entrada ou como uma saída. Tá? Vai me dar o exemplo. Quando ele fala aqui em devoluções, a gente vai ver que em funções, uma função ela pode retornar um valor. Né? Neste caso, o pin mode não retorna nada. Tá? Ele é até um tipo interessante, que é o tipo que a gente já usa no processo de programação do Arduino. Tá? Como eu falei dos tipos de variáveis, existe o tipo void. Esse tipo aqui, ó. Ele é um tipo também, mas ele não é utilizado como um tipo para variável, mas sim um tipo para função. E ele informa, nós vamos ver mais à frente, mas ele informa que essa função não vai retornar valor nenhum. Tá? Se fosse um tipo int aqui, eu poderia fazer com que a minha função loop executasse algo e retornasse um valor inteiro. Isso são assuntos para a gente debater quando estivermos falando de funções. Tá? Então, nós temos as funções de entrada e saída digital, que é o pin mode, o digital write, que a gente já usou também, e o digital read, que é ler um pino digital. Tá? Nós vamos passar por várias dessas funções nos nossos exemplos. Nós vamos recapitulando sempre que utilizarmos para saber e fundamentar para que se utiliza cada uma dessas funções. Então nós temos as funções analógicas também, tá? Que são funções de escrita, né? Analog write, que é escrever em uma porta analógica, ler uma porta analógica, tá? Vocês podem ver o caso aqui, como eu falei, de int. Ó, int digital read é que essa função ela vai receber um pino e ela vai retornar qual é o valor que está naquele pino que você quer fazer a leitura. Tá? Nós temos as entradas e saídas avançadas, o shift out, nós vamos utilizar isso aqui também nos nossos exemplos, quando estivermos fazendo as multiplexações. Tá? Nós vamos também utilizar muito essas funções de tempo, que são aonde nós vamos parar o código em um determinado momento, ou ler um determinado tempo de execução de alguma atividade. Então vocês já viram que a gente já usou o delay, tá? MS, então nós usamos esse delay MS, que é definir quanto tempo que o meu microcontrolador vai ficar parado sem fazer nada. Tá? Nós temos as nossas funções matemáticas. Tá? São as funções de mínimo. O mínimo é entre dois valores, qual que é o valor mínimo, o valor máximo, o valor absoluto. Tá? Essa função aqui, ó, nós vamos utilizar também, que é o map. Esse map faz nada mais, nada menos que uma regra de 3. Tá? Uma outra função que nós vamos utilizar já no nosso próximo, nesse exemplo dessa matéria que nós estamos vendo agora, é o sqrt, que é a raiz quadrada. Tá? Nós também temos as funções de trigonometria, que é o seno, o cosseno, a tangente. Nós temos funções de números aleatórios ou pseudo-aleatórios, né? Gerar números de forma aleatória
por alguma determinada razão, a gente pode ter que utilizar. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos dizer que a gente quer fazer um jogo de escolha de número. Então nós vamos usar essa função de números aleatórios para que o número seja colocado ou escolhido aleatoriamente. Uma das funções mais importantes e que nós vamos utilizar muito, principalmente nesse nosso primeiro, nesse curso, que é a função serial, que é a função onde nós iremos escrever na serial do Arduino e é o responsável para que a gente possa utilizar para fazer os nossos exemplos no simulador. Porque nós vamos usar esta função para escrever ou para ler dentro do Arduino, para que a gente possa fazer a simulação dos códigos sem precisar estar com o Arduino. Tá? Mas até com o próprio Arduino, nós vamos utilizar essa função muito, até para debug, para tentar encontrar erros que estão acontecendo. Mas o que é essa função? Essa é uma função de comunicação, tá? É a função que faz a comunicação do Arduino com o computador via porta USB. Tá? Então, existem dois pinos que vocês podem verificar no Arduino, que é o pino TX e RX, que são os pinos que são utilizados para fazer essa comunicação. Quando estivermos utilizando a serial, esses dois pinos não podem ser utilizados como entrada ou saída. Tá? Eles vão estar reservados para a utilização das funções do código da serial. Tranquilo? Ela tem diversas funções, tá? Nós inicializamos essa utilização da função de serial com a velocidade. Nós vamos ver lá na frente, vamos ver o que difere essa velocidade de comunicação. Nos nossos casos iniciais aqui, nós vamos sempre usar 9600, tá? Nós vamos usar também o serial read, o serial available, que é verificar se existe algum dado na porta serial. Exemplo, se eu quero mandar um comando pela serial para que o Arduino execute, eu vou usar essa função para saber se o buffer é o seguinte, é o espaço que é armazenado dentro do microcontrolador, se existe essa informação, ou se existe alguma coisa ali dentro, como se tivesse uma caixinha vazia, e quando alguém colocasse alguma coisa dentro dessa caixinha, eu pudesse ver, existe algo dentro da caixinha? Se existir algo dentro da caixinha, me dá esse algo que está lá dentro. Então essa função serial available serve para isso. Dentre as duas principais funções da serial que nós vamos utilizar, que é o serial.print e o serial.println. O serial.print, ele tem a função de escrever na serial sem dar um enter. Então, sem ele dar uma nova linha. Já o serial println, ele vai escrever e vai adicionar ainda uma nova linha. Vocês vão ver a diferença quando estivermos fazendo os nossos exemplos. Tá? Em relação às bibliotecas, como eu estava mostrando para vocês, que você pode adicionar as bibliotecas, o Arduino ele já vem com algumas bibliotecas padrão. Né? As mais importantes é a biblioteca EPROM, tá? A Liquid Crystal, que é a biblioteca que nós vamos utilizar para escrever no LCD, a biblioteca SD, que é para a utilização do SD card, as bibliotecas Ethernet, que são as bibliotecas que fazem a comunicação com o shield de internet, tá? A biblioteca Firmata, que é um algoritmo, que é um software, uma biblioteca que é utilizada para fazer a utilização do Arduino como um captador de dados. Tá? Temos a biblioteca Servo, que é para o controle de servomotor, STEP, que é para controle de motor de passo. Temos a biblioteca SPI e Wire, que são duas bibliotecas, né, de comunicação, protocolos de comunicação. E também nós temos uma biblioteca padrão, que é a Soft Serial, que é, se eu quiser adicionar mais uma serial além da padrão, eu também posso utilizar a partir dessa biblioteca.